Ele me convidou para também fazer esse evento lá, um bate-papo, né? Ok? Beleza, então vamos lá. Estamos aqui, boa noite, né, agora oficialmente, dessa conversa com o Alex, que há tanto tempo já que a gente está ali nesse evento, mas que delícia poder conversar assim ao vivo, né, Alex, escritor, arte educador, quantos livros já? 15 livros? São 15, né, entre infantil e adulto. Exatamente, adulto, né, foi semifinalista do Oceanos, com Para os que Ficam, que eu adoro. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Meu Nome é Laura, o lançamento da Confraria do Vento, que também foi uma leitura que eu amei. Queria começar, antes da gente entrar no livro em si, sempre que eu converso com escritores, a minha primeira curiosidade é como alguém se descobre escritor, né? Não é aquela coisa ali quando você é criancinha, te pergunta o que você quer ser quando crescer. É raro uma criança, não, quero ser escritor. Mas além de como se descobre, tem uma coisa que eu fico mais curioso, que é como é que se assume escritor, que também é um segundo nascimento, né? A coragem de ir lá preencher imposto de renda e colocar profissão escritor, botar ficha de hotel, sou escritor. Eu queria saber isso, como é que você se descobriu escritor, como é que você se assumiu escritor? É uma longa história, né? Porque na verdade, antes de ser um leitor, eu fui um ouvinte, né? Então eu costumo dizer que, por influência da minha mãe, que era uma pessoa autodidata, né? Ela não lia livros, mas ela incentivava a gente a ler livros. Então ela comprava as enciclopédias que se vendiam nas portas antigamente, né? Bem antigamente. E essas enciclopédias, no meio dessa enciclopédia veio Enciclopédia da Língua Portuguesa. Aí eu vi aqueles livros enormes, vermelhos, grandes, pesados, capa dura, e lá tinha Fernando Pessoa, Camões e todas as pessoas da língua portuguesa. Tinha Clarice, tinha tudo isso. E aí ali eu comecei a me interessar pela poesia, né? Antes disso, a minha mãe contava histórias da cabeça dela. Eram histórias que ela contava da imaginação. E aí, quando eu vou para a escola, chego na escola, tem uma professora. E aí eu digo sempre, professora, quando se dedica a incentivar a leitura, merece todos os louros. Isso pode ser aqui do Rio, né? Aqui do Rio, isso na Zona Norte. Sim. Então o que acontece? Essa professora, ela incentivava a gente a ler para gostar de ler. E também a série Vagabundos. E aí nessa história de para gostar de ler série Vagabundos, eu dou de cara com Lígia Fagundes Telles, Murilo Cubião, Moacir Scliar, aí vem Luiz Fernando Veríssimo, toda essa galera, e Clarice Lispector. E aí eu dou de cara com Macacos, da Clarice, eu tinha por volta de 11, 12 anos, e fiquei instigado com aquela linguagem, daquela forma, porque a Clarice trata de assuntos muito sérios, de forma muito simples, né? E ao mesmo tempo muito complicado. Mas se você prestar bastante atenção, o que ela está querendo dizer está muito na cara da gente. É que a linguagem dela vai para um caminho que você fica... E aí eu me identifiquei com a Clarice, gostei daquilo, gostei da Lígia. E as mulheres, essas mulheres, elas fizeram parte... Ali surgiu uma coisa assim, uma curiosidade. Como é que é ser escritor? Como é que... Eu trabalho com incentivo à leitura, com jovens e adolescentes, e quando eu vou conversar com eles eu falo, eu achava que aquilo era um mundo completamente distante da minha realidade. Minha realidade não era escrever, trabalhar, estudar, e ter CLT, e ter fundo de garantia, e ter 13º. Então, ser escritor jamais, nunca. Minha família quase ninguém lia. Eu era o único que me interessava por alguma coisa de leitura. Então, assim, a leitura para mim era dentro da biblioteca da escola. A escola sempre foi muito importante nesse sentido, né? Então, a biblioteca da escola. E quando eu comecei a despertar isso, eu comecei a escrever em casa. E eu tenho os cadernos, até hoje eu tenho cadernos para fazer livro. E ficava brincando de ser escritor, né? Então, eu botava os meus amigos pobres amigos, para ler o que eu escrevia. E aí isso foi surgindo, até o momento em que uma amiga que era escritora, ela começou a ler os meus contos, que eu já escrevia contos, né, na adolescência, e a gente resolveu reunir esses contos. Então foi aí que eu descobri
tá aí, eu posso ser um escritor, ainda não tinha certeza, mas eu posso lançar um livro, vamos ver o que vai acontecer. Mas é um caminho longo, né? Bem longo. E quando você é da região que não é, né, era da Zona Norte, isso fica mais distante ainda. Antigamente era mais distante, não tinha internet, não tinha Instagram, você não tinha contato com os escritores. Hoje você tem acesso através da internet. Então foi assim que surgiu esse desejo e ainda continua, né? Porque a gente não para nunca, né? De se descobrindo como escritor. Cada livro antes de cada livro você fica assim, será que vai dar certo? Será que as pessoas vão entender o que você está querendo dizer? Será que você vai, né, que as pessoas vão aceitar o que você escreve, vão compreender o que é isso? E então cada livro é uma etapa maior, né? Então esse processo de descobrir-se como escritor, ele leva muito tempo, ainda vai continuar seguindo, né? E se assumir como escritor teve? Porque um dia eu estava conversando com a Tércia Montenegro e falando assim, aí, né, se assumir escritora, não assumir ainda não. A Clarice também tem uma frase famosa, né, que ela diz, não sou uma amadora, não sou uma profissional. Mas quando você assim, teve aquele dia que você olhou e pensou, sou um escritor mesmo, eu sou... não... Assino ali na ficha, escritor. Não assino não. Não assino não, eu acho que assumir escritor, eu falo, eu sou um escritor, mas ainda fica assim, ainda tem muita água para rolar aí na história, né? Mesmo com 15 livros, ainda é muito, não é nem prêmio, porque o prêmio não valoriza, não é de fato, tem essa importância tão grande. Claro que é importante, mas não é o que diz para você é um escritor. Mas eu acho que é o tempo mesmo que faz com que você vá maturando as suas ideias, as suas histórias, e aí você vai descobrindo, de fato, né? Bom, agora eu sou um escritor. Então isso ainda não assumi não. Eu boto às vezes em algum lugar, escritor tá lá na internet, no Instagram, tá escritor, né? Mas é processo, né? Processo. Sim. É realmente, né? Um caminho. Mas aí pensando aqui, já entrando no Meu Nome é Laura, né, antes da gente falar diretamente do livro, eu queria que você lembra, assim, qual é a sua memória mais antiga da escrita desse livro? Assim, quando você começou a escrever ali, ou quando a ideia brota, qual é a memória que você tem de começar o Meu Nome é Laura? Eu estava no processo desse livro, né, tinha acabado de lançar, então já quando eu acabei o lançamento, estava ali lançando o livro, já estava vindo na minha cabeça essa ideia da história do Meu Nome é Laura, já estava brotando já há um tempo, ela vem te acompanhando, né? Ela vem, né, crescendo, assim, vem uns lapsos, já tem uma outra história que tá vindo já sei o que eu quero fazer. Então é a mesma coisa com o Meu Nome é Laura. Quando eu pensei em escrever esse livro, quando eu terminei, né, eu estava nesse processo de, né, quando você lança, a Clarice diz, né, quando você publica um livro, ele passa a não ser mais seu, ele já é de outro, né? E aí você realmente é isso. Você eu não tenho mais relação com o livro, né? As pessoas é que vão interagir, vão falar, vão dizer, vão fazer a autoria desse livro. E aí eu estava já na construção do Meu Nome é Laura, mas aí veio a indicação do Prêmio Oceanos, né? Eu semifinalista do Oceanos, ele deu um susto, eu falei, caramba, que loucura, né? Porque você não imagina, mas aí, pô, beleza. E então esse livro voltou. Que aí eu lembrei de uma fala da minha editora, os livros não envelhecem, né? Os livros nunca envelhecem. Então esse livro aqui, ele estava lançado em 2022, quando chegou em 2023 eu já estava fazendo outro livro infanto-juvenil, eu estava fazendo outras coisas, eu estava pensando no Meu Nome é Laura, de repente, bum! Aí ele voltou, as pessoas começaram a procurar o livro, começaram a querer falar, saber do livro e tal, e aí parei de novo no Meu Nome é Laura e voltei para cá. Então é um processo que foi interrompido e começou lá atrás, aí interrompeu no meio do processo da premiação lá do prêmio dos Oceanos. E aí quando tudo deu uma esvaziada, eu retornei ao Meu Nome é Laura e comecei a pensar e a elaborar essa história. Foi assim, mas lá de 2021 para 2022. Sim. E aí uma coisa assim, quando eu
comecei a ler o livro, né? Li o livro esse ano. E uma coisa que sempre que eu pensava ali na minha leitura e que eu acho que deve ser uma questão que constantemente vai ser trazida a você, né, é pensar que a gente tem aqui, Meu Nome é Laura, um livro sobre uma mulher transexual, né, uma mulher que tem ali que lutar por um espaço de poder ser quem ela é, né, se descobrir aquela mulher que estava dentro do Pedrinho, né, um Pedrinho que eu digo que não estava dentro porque o Pedrinho não existia, né? Laura sempre esteve ali, não tinha um nome. Mas eu imagino se em algum momento foi uma questão, assim, partir desse lugar de você, na posição de um homem cisgênero, trazer um livro sobre a descoberta de uma mulher trans, né? Como foi esse processo da escrita? Foi uma questão para você, na hora de escrever, assim, era uma preocupação, né, da posição do autor, criar essa personagem, criar essa narrativa? Você precisou ter algum cuidado extra na escrita? Né? Porque eu acho que todo mundo deve pensar muito nisso, né? Se a gente pensa assim, temos mulheres trans escrevendo dessa posição, né? E a gente tem lá a Amara, né, que acabou de lançar um lance maravilhoso. Exatamente, a Camila Sossavilhada, exato. E aí pensar nessa posição de um homem cisgênero, trazendo essa personagem, como foi percorrer esse caminho? Foi um caminho bem pensado, bem estudado, porque aí precisava ter um pouco de respeito. Eu acho que esse processo é o mesmo processo que acontece com Para os que Ficam. Também é uma mulher em primeira pessoa, né? Uma mulher que conta a história. E aí eu, mais uma vez, invadindo, né, o lugar de fala. Mas eu acho que, como um contador de histórias, eu peço licença para essas, né, para essas histórias todas que estão acontecendo, porque eu acho que a gente vem para somar. Né? E quando a gente chega para somar, e a gente chega com delicadeza e com respeito e também com pesquisa, com cuidado, porque você pode tocar em assuntos que sejam muito fora do teu contexto e também no contexto da pessoa que está sendo, né, atingida, né? Então, quando aconteceu o processo do Meu Nome é Laura, eu fiquei muito... parei e pensei, caramba, mas aí como é que eu vou contar essa história? Como é que eu vou falar sobre uma pessoa trans se eu não sou uma pessoa trans? Eu não tenho lugar de fala, e tem tanta gente bacana escrevendo sobre a personagem, sobre personagens trans, sobre suas próprias histórias no seu lugar de fala, que é um lugar de direito delas. Mas aí eu pensei, eu vou me juntar a essas vozes e vou trazer a construção de uma identidade. Porque a história começa com um homem, um pai, contando a história do filho. Depois eu vou dar spoiler, né? Depois no segundo capítulo, o Pedrinho, ele surge, mas ele não surge porque ele é calado, porque as pessoas que, né, quando você é diferente, acontece uma coisa que você fica invisível para os olhos das outras pessoas. Então, eu quis trazer nessa construção do Pedrinho, que com a figura do nome morto, Pedrinho, né, ele fosse uma pessoa invisível. Porque aí é o que acontece geralmente nas sociedades, nas casas, nas famílias. Quando você pensa diferente do todo, você é colocado de escanteio. Você não existe, você é o problemático, você é a pessoa estranha, você é o esquisito. Então tem todos os pronomes e adjetivos dos piores possíveis. Então por isso que talvez essas pessoas elas tenham essa questão de não querer pensar mais naquela pessoa que ela foi quando era criança. E nesse nome que eles chamam de um nome morto. E aí eu quis contar essa história. Eu quis trazer essa história e da forma de que essa construção dessa identidade, ela não faz parte da minha realidade. Mas ela faz parte das pessoas que estão à minha volta. Sim. Que eu conheço, que eu convivo. Eu queria contar essa história para ajudar as pessoas que são contra ou que não entendem o que acontece dentro desse ser humano que está ali se construindo e que não se entende, que também não é absorvido por essa família. Eu queria que essas pessoas pudessem refletir e entender que a gente pode ser o que a gente quiser ser.
A gente precisa de respeito e de acolhimento, né? Essas pessoas precisam de respeito e acolhimento. Então foi dessa forma que eu tentei respeitar a questão do lugar de fala e trazer uma coisa que fosse somar. A Dani Balbi, que é uma deputada estadual, que é uma mulher muito importante hoje em dia na questão do ativismo das pessoas LGBTQIA+, né? Ela acolheu o livro e abraçou de uma forma que eu fiquei muito contente. Então, quando ela leu o livro, ela me encontrou e falou: o seu livro precisa ganhar o mundo, ganhar as pessoas. Eu fiquei tão comovido porque ela é uma pessoa que tem lugar da fala. Ela viveu isso, ela vivenciou isso, ela sabe o que é isso. Então, quando ela me diz uma coisa dessas, eu chego e falo: pô, ganhei o melhor prêmio da minha vida. Entendeu? Porque eu consegui transmitir essa ideia sem invadir, sem querer ser aquela pessoa, mas consegui contar a história. E que essa história chegou para somar. E como contador de histórias, eu te falei isso e na resenha que eu fiz do livro, eu acho magnífica essa ideia, a construção que você faz dos focos narrativos ali, né? De trazer uma voz para o pai da Laura em primeira pessoa, depois a Laura vem em primeira, e o Pedrinho, quando você escolhe colocar isso em terceira pessoa, para mim ali é a grande jogada da sua escrita, né? Essa ideia do afastamento mesmo. Ele não existe. Exato, né? É o outro, é aquele que é falado ali de fora. E aí, pensando nessa construção, eu queria ler um trechinho aqui. Sempre com vergonha de ler na frente dos autores. Mas é um trechinho ali que me pega e que, para mim, fala tanto do seu livro. Eu queria que você falasse sobre isso, ali na página 41. Então a gente está ali com a voz do pai, do Pedro. Ele está ali indo para a escola pegar o filho e esse texto. Penso que é preciso sobreviver. Basta não olhar para os lados e continuar de cabeça erguida, indo em frente, sabendo que tem um mundo inteiro tentando te distrair, tentando te acertar, tentando te fazer cair. Mas não se pode desistir, não se pode se deixar levar. É como se a mínima força que te sobra tenha o tamanho daquilo que é maior do que o que você vê, do que você sente ou do que restou do que você aprendeu, do que te deram. Ergui os braços para ele. O que houve? Perguntei. Uma longa pausa entre nós. Fiquei observando os seus olhinhos cabisbaixos. Ele então suspirou. Em seguida, foi girando o corpo frágil bem devagar para o lado e pela primeira vez olhou firme nos meus olhos, como quem pede uma ajuda, e sussurrou na minha direção para que ninguém mais pudesse ouvir. Os meninos me chamaram de esquisito e disseram que eu falo igual a uma mulherzinha. Esse foi o primeiro momento assim, na leitura do livro que eu tive que dar aquela fechadinha para dar a respiração. E aí, nesse pedaço aqui, eu queria muito que você falasse um pouquinho como foi criar esse pai. Eu acho de uma generosidade a criação desse pai, né, que eu digo que seu livro é tão pautado no real, mas ele toma umas liberdades, que são umas liberdades ali, quase do caminho do sonho, né? Porque quem não está ali na heteronormatividade, geralmente, né, o pai é uma figura ali, que, na maioria dos casos, né, uma pedra no sapato de muita gente. E aqui esse pai não, esse pai é o pai que acolhe. E aí essa ideia, né, do que fazer com o que fizeram da gente, fizeram a gente acreditar. Queria que você falasse um pouquinho como foi construir esse pai e a relação com essa filha que ele ainda não sabia que tinha uma filha. Na verdade, quando eu me pergunto sobre essa questão, por que não a mãe? E já que a mãe acolhe, eu falei, exatamente, as mães já acolhem, a gente sabe, mas a gente também tem que descobrir que existem pais que acolhem também. E existem muitos pais que acolhem. Então eu optei para sair do óbvio, porque seria muito fácil botar mais uma mãe acolhendo. Já tem muitas mães acolhendo. Então não é negar a figura feminina, mas trazer também à tona, porque quando você, que é o cara heteronormativo, careta, que não aceita, que não
na cabeça não entra, você lê um livro que o pai é um pai acolhedor, o que vai te fazer? Por que eu não posso ser igual? Por que eu não posso pensar dessa forma também? Porque seria muito fácil, eu botar ali o pai e dizer, todo pai é assim, todo pai é machão, todo pai é agressivo. Então, por isso eu escolhi esse caminho do pai que acolhe, porque também tem uma coisa, né? A gente tem uma geração de pais atual, agora, nessa geração nova, que eles são muito mais presentes. Eles são os caras que cuidam da casa, eles são os que fazem as coisas, eles que levam os filhos na escola. Eles, talvez é de uma geração que para a nossa geração não teve. Não né? teve. Não, eu tive um pai maravilhoso. Mas Tanto uma coisa engraçada na né? leitura, assim, que é uma coisa muito geracional, que no início do livro, quando eu estava começando a ler, ali nas primeiras palavras, meu primeiro pensamento é, esse pai é gay. Eu estava ali esperando esse plot, que no meio do caminho esse pai ia sair do armário. Mas porque... É um pai amoroso, como existe os pais amorosos, né? Então, eu acho que quando a gente constrói essa ligação do pai com esse filho que está descobrindo as nuances, tá? Ele está observando, ele já sabe que tem alguma coisa diferente ali. Porque mãe e pai sempre sabem, ele já sabe. Então, quando ele percebe, ele vai lá e acolhe e dá toda o acolhimento para esse filho seguir o caminho, né? É porque, na verdade, ele está querendo desconstruir toda a educação que ele teve quando ele era criança com o pai dele, que era um pai extremamente agressivo, extremamente paixão. Então ele está desconstruindo também o patriarcado. E acho que trazer isso é importante para justamente mostrar, porque seria muito óbvio trazer um pai paixão, preconceituoso, que falasse coisas que a gente já sabe que falam. E falam, né? Porque tem um pai assim. E aí eu me pegando nessa história, no dia do lançamento caiu a minha ficha de que eu estava escrevendo um livro, e trazendo esse pai para essa figura, porque talvez eu quisesse que... Eu tenho na minha família a minha sobrinha trans, né? E eu convivi muito com esse processo, né? Eu vi esse processo, na verdade eu vi e ao mesmo tempo eu reaprendi a olhar, porque aos meus olhos ela passou. E quando eu soube, eu falei, onde eu estava quando eu vi isso? Para a gente se tocar, que dentro do nosso seio familiar, às vezes as coisas acontecem e a gente nem vê. E quando eu percebi isso, eu falei, caramba, até eu não enxerguei. Entendeu? Então, não tem como julgar o outro que não enxerga e que não aceita, mas tem como fazer com que ele enxergue e ele aceite. Então, isso eu me peguei na minha cabeça ali, sendo traído pelo meu subconsciente, no ponto de que o meu irmão não aceitava aquela condição. Ele não aceitava aquela condição, então eu queria que ele fosse esse pai. Então, daí eu falei, cara, eu me traí no meu subconsciente, porque na verdade eu estou escrevendo uma história que eu gostaria que fosse dessa forma. Hoje as coisas estão diferentes, né? Mas é um processo, então é por isso que esse pai vem dessa forma, amoroso, mas ele não é gay. Não, exatamente, não é, mas aí lá no início, né, eu tava aí, ó. Ele é um homem sensível. Existem homens sensíveis, homens amorosos, homens que acolhem. Existem, né, eu tive um pai que era um cara muito sensível, muito acolhedor, dentro das limitações dele. Mas era um pai que estava ali. E aí nessa construção, né, não dando spoiler, quem não terminou de ler, fique calmo, não vou entregar o livro. Mas eu gosto muito da construção também da figura da mãe, antes de se tornar mãe principalmente. Porque seria muito fácil aqui a gente olhar para essa mulher, e ali, para mim, é a personagem ali mais cheia de facetas no livro, que a gente tem essa mãe, que ao mesmo tempo é tão libertadora, né? A relação dela para poder ficar com esse cara foi ter que encarar o mundo. Sim. Ao mesmo tempo, totalmente cerceada por outras coisas, e quando
se dá conta de que tem ali a filha, essa mãe vira ali a antagonista do livro, ela vira. Porque ela vem com os conceitos. Exatamente. Como foi criar essa mulher? Eu queria trazer... Porque você não transformou na megera. No meio livro, ela não é a megera da história. Ela não é megera, é uma mulher como qualquer outro ser humano que tem as suas dores por conta de tudo que deu errado. Exato. Ou melhor, que ela que deu café errado. Com ela tarde. Que deu errado para os conceitos que ela tem de vida, né? Uhum. Na verdade, ela não tem culpa, mas ela foi criada dessa forma e aí ela não é uma megera, ela não é uma pessoa cruel. Você não fica com ódio dela, porque você percebe que também existem as dores, né? Aquela coisa que você... as suas frustrações. E aí tem um trecho aqui que eu posso ler. Claro, pode dar permissão para ler seu livro, não há vontade, que ele pode. Quando um filho se vai, mesmo que ainda esteja vivo, se vai porque de alguma forma algo perdeu o controle. As pegadas do mundo vindo contra a nossa vontade. As possibilidades em que se pensava para um dia, escapando das palmas da palma da mão. Quando morrem as esperanças, o mundo morre junto. A perspectiva de um filho morre. Uma mãe morre. Os sonhos morrem. Os dias que ainda passam, e nada desses dias acontece, se enchem de nebulosidade. É como se nada mais tivesse utilidade. A coisa perde o sentido da coisa. Um filho deixa de ser o filho e se torna um cidadão da vida com as suas próprias histórias. Quando uma esperança se vai, leva junto a alma de quem ficou, sabendo que a esperança do outro é aquilo que não lhe diz mais respeito. A alma que fica e que não tem forças para acompanhar os sonhos, que vão tornando o outro distante, deixa de acreditar no sonho, e o sonho perde a razão de ser sonho, e se torna opaco, como se morressem os sonhos e a alma aos poucos. Morre por dentro e por fora e ao redor, qualquer coisa que se esperava e um pouco de nós, enquanto o desejo do outro é sair para buscar o infinito e mais além. Não há pressa que cure. E aí, aproveitando esse trecho, né, sempre, para mim, é meio que um ponto de falar de literatura. Né? Às vezes eu fico um pouquinho irritado quando alguém está falando dos livros e reduz o livro à fabulação dele. Quando você fica ali só preocupado com o enredo, e eu digo, não, gente, a gente, né, em literatura, o como é tão importante quanto o que, né? Forma e conteúdo não se separam em literatura. E aí, quando eu leio a sua literatura, tem já um traço, que para mim é muito marcante seu, desse olhar ali na carpintaria do texto, que o seu texto acaba indo ali por dois caminhos. Ele tem uma preocupação que eu gosto muito, com essa parte da fabulação, né, da história ser contada. Tem ali uns momentos que eu brinco, assim, né, que a gente sempre dá uma flertada com o melodrama, né, a gente, eita, esse carro está indo rápido demais, que tem toda essa preocupação, mas tem uma carpintaria da palavra que eu gosto muito, que é uma mão está fabulando, mas a outra esbarra ali no poético, às vezes, né, na construção da palavra enquanto palavra literatura. E aqui, Meu Nome é Laura, eu vejo isso muito forte, das palavras estarem indo nessa mão dupla. Eu conto a história, mas a palavra conta a história que acontece por dentro. Aí eu queria que você falasse um pouquinho como é esse seu processo da carpintaria do texto. Né? Na hora de pensar o seu texto, assim, você lê em voz alta para ver se o ritmo está bom, você mistura, como é que você pensa a espinha ali, né? A coluna do texto enquanto texto? Essa coisa do que vai e que de repente volta, tem uma pegada na história da Laura, né, do personagem Laura, da história dela, que quase é uma tragédia, mas aí você ameniza com a poesia, com a doçura, né? Por quê? Porque é muita tragédia, é muito drama, é muito triste, é muito duro. E aí, para não ficar uma coisa muito pesada, aí você vem e traz uma coisa mais que ameniza, que você respira, né?
pois senão você vai barrar para baixo, né? Então, quando a minha preocupação, quando eu estou escrevendo, eu leio em voz alta para mim mesmo, né? Eu fico lendo ali sozinho, volto ao texto todas as vezes que eu acabo, né? E aí eu vou mexendo, conforme não vai me dando, quando eu sinto que não está aquela postura, né? Uma coisa não cabe aqui, não cabe ali, vou tirando, vou colocando, e o exercício de ler em voz alta é muito bom, porque eu estou me ouvindo. O tema de dicção muito próprio. Eu vou me ouvindo e vou ouvindo a história como se eu quisesse a história que eu gostaria de ouvir, da forma como eu gostaria de ouvir. Então isso é importante na escrita para mim, né? Cada um tem um método, o meu método é esse, de sentar ali na madrugada e ficar andando pela casa, às vezes sufocando, né? Às vezes chorando, às vezes, né? Tem muitos momentos que você fica ali, né? Emocionado com aquilo que você colocou, né? Porque eu acho que você escreve com a emoção, o escritor escreve com a emoção. Não adianta, por mais que o livro seja tem que ter emoção, porque você vai transmitir isso para o leitor. E se o leitor não adquire essa emoção, é porque você não conseguiu transmitir. E aí, esse é o processo. É o silêncio, é o vazio total de tudo, e sentar, escrever, reescrever, ler para si, ler, ouvir, ler em voz alta, ficar ali falando sozinho, fica louco, né? E depois maturando essa história, né? Ela vai crescendo. Conforme ela vai crescendo, você volta para ler tudo de novo, para ver como é que isso está saindo, se o que você quer está sendo contado da forma como você esperava. Claro que você tem uma surpresa, porque tem pessoas que leem e falam assim, nossa, mas aí porque tem uma preocupação, não tem preocupação nenhuma, eu só escrevi. Não, porque nessa parte aqui a linguagem foi pro lado, não sei o quê. Caramba, as pessoas encontram cada coisa. Mas aí aquela hora, depois você escreveu, já não é cedo. Mas isso aconteceu muito para os que ficam, né? Ah, mas aí ela estava presa no banheiro, não sei o quê, mas isso é mentira, não sei o quê. Você está dizendo isso? Aliás, é o meu capítulo favorito, que é o capítulo da presa no banheiro ali. Que imagina assim. Então isso, não tem muito mistério para mim. Na verdade tem assim, eu comigo mesmo, ali naquele lugar, naquele espaço, né, de frente para uma tela que às vezes dá um branco total, você não consegue escrever uma palavra, uma linha, você fecha, aí deita, e aí volta, aí vem tudo de novo, aí você volta para lá, mas senta lá de novo e escreve. Às vezes você passa o dia inteiro pensando naquela história, passa o dia inteiro, quando eu sento ali, sai, e não é fácil, é um processo cansativo, exaustivo, enfim, que aí dá o resultado que é o livro. Não, que bom, né? Tá dando super certo, o resultado foi ótimo. E referência, né? Porque quando eu li aqui, tem umas referências na história, né? Tem aquelas coisas que a gente vai catando na vida, que vão construindo. Eu lembro uma vez lá na página, conversando com o André Del Fuego, e a gente falava disso, né? A gente tá ali da mesma geração, então, umas referências muito doidas, né? Eu lembro, por exemplo, do primeiro livro que eu li, que me fez ficar preso. Foi eu, Cristiane F., 13 anos, drogada e prostituída. E eu li esse livro com risco de quebrar o pescoço, porque os meus pais esconderam o livro em cima do armário, então eu esperava, a casa ficava vazia, tava cadeira, 5 travesseiros, e lia o livro em pé, podendo cair dali. Então, assim, uma referência doida, que é basicamente minha primeira referência. Até porque Cristiane F., drogada e prostituída. 13 anos, eu tinha 10, eu falei, eita gente, o que aconteceu com essa moça? Muito louco, e aí depois né? começa a entrar ali, reverberando a Xuxa no Real da Globo, e depois Clarice, assim, é um caldeirão. E aqui tem umas referências, né? James Joplin o tempo inteiro aparecendo ali, tem uma questão da música. Depois, né, quando a gente começa a falar da experiência religiosa da mãe, tem umas coisas muito marcantes ali, né? Porque às vezes quando o escritor vai falar desses fenômenos religiosos, fica uma artificialidade, né? E aqui não tem, assim, tem umas frases que eu já ouvi pessoas, né, usando ali seriamente. Quais foram as suas referências na construção desse livro? Assim, você foi passear
por que caminhos para construir a história da Laura e dessas pessoas em volta dela? Eu acho que a gente caminha, a gente passeia pelo caminho das nossas histórias, né? Do que a gente viu, que a gente viveu, das músicas que você ouviu. Eu tenho uma referência muito grande com a música, né? Eu sempre fui um cara que gostava muito de ouvir música. E gostava muito de Janis Joplin. Então tem essa ligação de Janis Joplin, Julie London, que tem aqui no Paros que Ficam. Então todas essas cantoras lá atrás, né? Acho que a gente é da mesma geração, então... Aí eu me pego quando eu li Ana Cristina César. Amor. E vem muito dessas histórias de Ana Cristina César, quando você pega e vai ler As Meninas da Lígia Fagundes Telles. Então, tudo isso que você adquiriu durante esse tempo todo, vem quando você vai escrever. Vem essa referência. Tem a Clarice, tem o Fernando Pessoa, né? A Tabacaria do Fernando Pessoa. Então, todas essas camadas, elas vão se juntando ali, que acaba construindo a sua personalidade, o seu ser, né? Porque é o que você leu, o que você escreveu, o que você experimentou na vida, o que você viveu, né? E o que você ouviu. Então, quando fala da religião, a gente está dentro da família, né? Minha família tem de tudo, tem, né, os conflitos, tem a religião, tem as censuras, o que você pode, o que você não pode. Então isso tudo vem numa gama só. Então essas referências, elas vão todas ali juntas para o mesmo espaço quando você está escrevendo, porque você usa a tua memória afetiva. Você usa coisas que estão lá atrás, aliás, guardadas, que você nem lembrava. E de repente você, eu quero ver uma coisa. Eu lembro de uma coisa que é muito, muito forte nessa questão da invisibilidade, que é, por exemplo, na minha casa, né, nós somos 5 irmãos, e meu pai e minha mãe sempre foram pessoas maravilhosas, sempre nunca tiveram problema com sexualidade nenhuma de ninguém, com escolha dos filhos, nada disso. Mas, por exemplo, meu irmão jogava futebol, ele é 2 anos mais velho que eu, e eu fazia teatro, eu era o cara mais artista. Né? Eu fazia teatro, eu ficava trancado na hora que estava tendo a Copa do Mundo no quarto, lendo Clarice, saía do quarto no meio do jogo, falando poesia, falando, sai daqui. Então, isso é marcante, marca, né? Porque você acaba sendo excluído. Então, isso vem também na história. E aí você põe a Laura ali. O Pedrinho, no caso, que é aquela figura que não quer sair na foto, ele não é bem-vindo na foto. E ele também não quer sair na foto. O Pedrinho, que no momento em que ele vai para visitar os tios que moram em São Paulo, os tios não querem que ele vá porque ele pode ser uma má influência para os primos. Porque ele é um menino mais afeminado. Então tudo isso vem do que você viu, do que você ouviu, você experimentou, das histórias que você sabe que acontecem no antro que você está ali na sociedade. Então essas coisas, essa memória afetiva é muito importante na hora que você vai escrever. E aí constrói uma história. Sim. Eu vou para outro trechinho. Opa! E aí esse trecho é esse é o primeiro, ele foi o primeiro momento. Esse foi um trecho que eu tive que parar. Por hoje já está bom, né? Para dar aquela. É a Laura falando. O que eu queria dizer para Sarah e para meu pai, enquanto corria para longe, e nos anos que se seguiram em minha corrida pela vida, é que eu não queria que entendessem o que eu sou, como sou, apenas que me deixem ser. Mas o tempo dissipou todas as nossas angústias e perguntas, enquanto fui me transformando em um nome. Isso aqui tem 3 questões que me pegam nesse trecho pesadamente, né? Que é essa ideia da Laura. Não queriam que me entendessem, não precisa entender o que eu sou, como eu sou, dela querer apenas que deixem que ela seja. E segundo, essa ideia do nome, né? da força que vem enquanto eu ganho um nome. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. Que é o que diz o título, né? Exato. Meu nome é Laura. Então,
essa questão do nome é de uma importância enorme para as pessoas que estão se descobrindo ou que já se descobriram e que já fizeram a sua transição, por conta de que é uma agressão quando você faz toda uma transição e a pessoa continua te chamando pelo nome que é morto. A palavra já diz nome morto. Ele não existe mais, ele não quer mais existir, ele não está mais presente entre nós. Então, não é nem um ser humano que está morto, é um nome que você não quer mais. E aí a pessoa vai lá com a ignorância, que lhe é peculiar, que eu acredito, e chama de Pedrinho, que é o caso que acontece com a Sarai. Rapaz, ela diz isso, rapaz. Então, assim, eu acho que a importância desse trecho é que ela não quer que ninguém se intrometa na vida dela, ela não quer que ninguém entenda, ela não quer que ninguém diga para ela o que ela vai fazer, porque ela já sabe o que ela vai fazer. Porque durante todo o período em que o Pedrinho estava ali invisível, é porque ele, na verdade, ele nunca reagiu, ele nunca brigou, ele nunca tomou uma atitude de brá, porque ele não precisava disso. Ele sabia o caminho que já estava ali na frente dele. Então, quando você sabe o caminho, quando você sabe o que você vai trilhar, não interessa a sua opinião, não interessa o que você faz. Pode me xingar, pode fazer o que você quer, vai doer, dói, mas eu vou seguir. Mesmo com a mãe rezando, mesmo com a avó dizendo as coisas que disse, mesmo com o avô falando as atrocidades, ela seguiu. E seguiu, então quando chega nessa fase que ela já é uma mulher, e ainda continuam chamando ela, é porque é uma ignorância, É uma ignorância. Então isso é muito importante. Meu nome é Laura. É isso. É uma afirmação. Então, para quem não entendeu, entenda. É Laura. E pronto. Ela é um nome. E é isso. E aí aqui é uma curiosidade da pura razão da fofoca. Por que Laura? De onde surgiu Laura? Tinha 1 milhão de nomes ali. Mas no final do livro eu pensei assim, por que Laura, gente? Conhece uma Laura? Então, a coincidência se chama Laura, mas a história não é dela. Não é a vida dela. A história é mais além do que o nome, do que a história dela, entendeu? A história, na verdade, pode ser até um grito de alerta, mas não, nada disso aconteceu na vida da minha. Mas aí quando eu botei, meu nome é Laura, eu falei, cara, esse negócio sonoro. Podia ser, meu nome é Gabriela, meu nome é Marisa, mas não, é Laura porque foi papum. E tem uma coisa interessante com essa coisa de nomes, Às vezes, para os que ficam, eu levei um tempinho, botei uns nomes estranhos, E depois, quando caiu para os que ficam, para os que ficam. Antes que Deus me esqueça. Então, assim, tem essa coisa que tem a ver com o título, Exato. Tudo tem a ver com o título. Então, meu nome é Laura, é fato. É cantado, tá ali, perfeito. Mas não é uma homenagem à minha sobrinha, apesar de eu dedicar o livro a ela. Não é a história dela, mas é uma história talvez que possa ajudar as pessoas que não entendam o que ela quer a entender. É só isso que ela quer, você tem que entender. Que entendam, Ela quer ser livre para ser livre. E também, se não entender, ele vai viver. Exato, De dar muito essa sensação. E aí, você pega assim, esse livro tem toda uma densidade, uma questão, mas você também tem toda uma parte da sua escrita ali voltada para a criança. E aí eu penso, como é que essa chave, tem uma chavinha na hora de escrever, olha, agora é para criança, como o Alex, escritor, percorre esses dois caminhos para escrever, ao mesmo tempo que escreve para criança, escrever para adultos, como isso funciona? Acho que não é chave não, acho que é uma coisa de direcionar o teu olhar, na verdade, Eu lancei agora o Meninas Ideias, em agosto, um pouco antes de lançar Meu Nome é Laura, e já estava escrito. Então, assim, na verdade, você é aquela coisa que o Chico diz, tem uma música do Chico que fala assim, amar é como um despertador, não é um ofício, ele vai contando uma história de que não é uma profissão,
que na verdade ele está falando das prostitutas, né? Então é o... Como é o nome da música mesmo? Esqueci, gente. É do Chico Buarque, enfim. Então é isso, eu acho que é o sacerdócio, e vai falando essas coisas. Eu acho que é isso, não tem diferenciação. Eu quero escrever para criança agora. Eu vou focar a minha ideia para um público infantil. Eu vou escrever agora um livro adulto. E vai automaticamente. Né? Eu sempre escrevi livro para adulto e aí eu trabalho com criança há 32 anos. Eu olhei assim para aquele público lá e falei, cara, vocês consomem literatura, eu estou perdendo tempo lançando livro que ninguém ainda tem vários. Aí eu vou escrever para criança e deu certo. E dá certo pra caramba. Dá certo, assim, é muito bom. O público infantil é um público que me agrada bastante. O feedback deles é incrível. Sinceríssimo, sinceríssimo, eles são incríveis. Então, eu só ganho em escrever para criança e escrever para adulto. E tem uma... Clarice escreveu para criança, escreveu lindamente para adulto. Ela dizia que quando escrevia para criança, ela entrava em contato com o mais íntimo dela. Mas aí ela escreveu... A Mulher que Matou os Peixes, a minha favorita é A Vida Íntima de Laura. A Vida Íntima de Laura. O meu favorito da Clarice é O Mistério do Coelho Pensante. Que eu adoro esse livro, porque trabalhar com esse livro público infantil é impressionante. Porque sai cada ideia, porque o coelho está preso numa gaiola. E ele sai da gaiola. Só que a gaiola é trancada. Então, você fica perguntando, como é que ele saiu? Como é que ele saiu? Mas aí, no dia seguinte, o coelho é recuperado, bota ele na gaiola. E aí fecham, botam cadeados, corrente e tal. Agora ele não tem como escapar. E as crianças começam a inventar. Mas será que não tinha uma brecha? Não tem como, ele é gordinho, branquinho. Ele não vai passar pela brecha. E o coelho escapa de novo. Como é que o coelho sai? E aí no final chega aquela história, né? Porque ele usa a força do pensamento. E através do pensamento, ele consegue ir para onde ele quiser ir. Olha que coisa mais incrível, não é? Isso é uma aula para as crianças, né? É uma aula, porque com nossa imaginação, com o nosso pensamento, e nós adultos também, a gente consegue ir para onde a gente quiser, a gente consegue fazer o que a gente quiser. É só usar aqui, né? A imaginação e o pensamento. Então eu acho que é o grande barato da Clarice dizer isso, porque de fato é entrar no mais íntimo, né? Talvez eu possa também, né? Tá entrando mais íntimo, nunca percebi. Tem uma menina que entrou na história, que viaja por outros para dentro de uma história, tem um gigante que tem a fama de ser mau e é julgado por toda a população e todo mundo tem medo dele. E aí quando o gigante é preso para ser levado para o circo, e lá nesse circo ele é apresentado como um monstro, e a plateia toda lota, porque todo mundo quer ver os horrores, né? Todo mundo quer ver o que é trágico. E aí chega lá todo mundo, as crianças gritando, cadê o gigante, né? E chama de um gigante doce, carinhoso, amável. Quer dizer, você não pode julgar o outro sem conhecê-lo, né? Você precisa conhecer o outro para você saber de fato se ele é bom ou se ele é ruim. São as famas, né, que a gente leva, as má famas. Sim. E aí aqui voltando para a Laura e pegando esse gancho, e pegando até a Clarice, né, que é uma referência sua e que é o amor da minha vida também. Tem aquela famosa última entrevista da Clarice, né, que perguntam para ela qual é o papel do escritor hoje, e a resposta dela é falar o menos possível, né? Que o papel do escritor seria falar menos possível. Ninguém está cumprindo isso. E aí eu devolvo para você essa pergunta, assim, um livro que toca em assuntos tão espinhosos. Qual é, Alex, para você o papel do escritor hoje? Eu acho que falar o menos possível talvez seja impossível, porque a gente precisa aparecer, precisa estar em contato com o público para que a gente possa ter leitores. Então é difícil. Na época da Clarice talvez seria mais fácil falar menos possível, porque ela tinha uma gama, né? Ela tinha levava as pessoas a tomar café na casa dessas, mas gente... Mas hoje em dia o escritor quase é um influencer digital. Tem que fazer vídeo para botar na internet, precisa fazer ações nas livrarias, né? Para trazer público, para comprar livro. Então, acho que é difícil não falar menos. Mas o papel do escritor hoje em dia, que eu acredito, é fazer com que as pessoas possam refletir.
Porque mesmo que as pessoas digam que a literatura não salva nada, não é libertadora, a literatura salva sim. É libertadora, faz a gente refletir. Se acha que esses 53% de pessoas que não estão lendo no Brasil tivessem possibilidade de ler o livro, a gente não teria um país tão ignorante como a gente tem, né? As pessoas teriam mais possibilidade de entender as outras, o que acontece no mundo, o que acontece no nosso país, que a gente votaria melhor. Sim. Não é? E aí antes, né, a gente está aqui se aproximando do fim, só que antes, queria saber se alguém quer perguntar alguma coisa ao Alex. Eu tenho uma pergunta. Opa, Cláudia Lima. Então, você falou da sua atuação nas escolas, né? E isso é algo que a gente tem em comum também, né? E outro dia a gente estava falando sobre a questão da censura, né? Então, assim, isso é algo muito importante e, assim, com a qual essa questão a gente vai ter que se defrontar com ela e a gente vai ter que saber, nós, autores, como que a gente vai reagir a ela, né? Então, assim, e aí a gente estava falando justamente, né, como que a gente vai colocar, como que você vai fazer para que a aula seja aceita nas escolas, porque é preciso que ela seja aceita nas escolas, né, o nono, 10º, 8º, 9º ano, não sei, mas enfim. E você sabe que você vai se debater com essa dificuldade, né, cada vez mais crescente da censura nas escolas. Então, assim, como nós, autores, a gente está totalmente amarrado, né, como é que a gente vai trabalhar contra isso, contra esse estado de coisas? Como? Eu acho difícil pra caramba, porque essa questão da escola, por exemplo, tem muita escola católica, né, que não vai aceitar jamais entrar o livro como Laura, meu nome é Laura, por questões, né, porque acham que é ideologia de gênero, né. Na verdade, o livro, meu nome é Laura, algumas pessoas podem se surpreender, porque vai achar que tem uma transexual, que não. É uma questão muito maior do que isso. É muito maior do que só ser uma transexual. É uma construção, e também uma construção do leitor. O leitor, ele vai ler o livro, ele não vai encontrar ali, já de cara, algumas pessoas podem até se decepcionar. É um livro sobre uma pessoa trans. Não é. É um livro sobre como nós podemos melhorar o nosso olhar para esta construção. É uma forma de você lidar com o que está acontecendo no mundo, muito mais do que o que o mundo quer, né? Que na verdade o ser humano quer o quê? Quer o carnaval, quer o espetáculo, né? E a gente está trazendo o inverso. E aí quando você fala de escola, já de cara a escola vai dizer não. Ela vai dizer não de cara, eu nem penso, porque é tanta ignorância às vezes, né? Que, por exemplo, hoje eu recebi uma mensagem de uma menina que é a Márcia, nos livros do Subsolo, em que ela me disse que na página dela entrou uma pessoa, ela fez uma postagem, ela estava no lançamento em São Paulo, e entrou uma pessoa, um homem, e colocou lá, esse tipo de coisa tinha que ser banida do mundo, que era sobre o livro. Aí eu não vi, porque ela pagou. E aí perguntaram, alguém estava questionando por quê? Porque tem que ter censura. Não é censura, porque essas mães vão começar a inventar essa ideia de que todo mundo tem que ser o que tem que ser. Aí, eu não sei qual foi a confusão, ela tirou, ela bloqueou, né, e tirou a conversa. Então você imagina, se isso acontece, né, na internet, que é velado, né? Todo mundo ali pode ser o que quiser, fala o que quiser, fala um monte de coisa. Imagina numa escola, que aí, né, a formação dos alunos, pode ser que uma faculdade, de repente, até seja interessante, né? Dentro da faculdade de literatura, na turma de literatura, seria interessante, né? Mas eu não vejo na escola, não acho possibilidade nenhuma. Inclusive, as festival literário, feiras de livro, também acho que é um pouco complicado, mas tem espaço, tem mais espaço. Tem um curta-metragem maravilhoso sobre isso, não sei se vocês viram o ABC do banimento de livros, que é um curta, foi indicado ao Oscar ano passado, um curta documentário,
né? Porque os Estados Unidos está passando pelo maior momento na história de livros sendo proibidos na escola. E aí eles pegam os livros que foram proibidos. Tem uma ideia, proibiram O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, nas escolas. Só que aí eles dão os livros para as crianças. E pedem para as crianças, falam assim, o que isso é proibido? E aí, né, com a autorização dos pais, e você vê o olhar das crianças sobre os livros proibidos. Aí tem um menino que fala assim, não sei se é proibido a gente ler um livro que ajuda a aceitar as pessoas. Muito bom, vejam. Curtinha documentário, são 20 minutos. Mais alguma pergunta? Tem certeza? Olha, gente, pode. Não sejam tímidos. Eu não tenho bem uma pergunta, eu tenho mais um comentário, um trecho do livro, que até já falaram aí, que é sobre quando a mãe, ela reza desesperadamente, chorando, pedindo a salvação, né, do filho. E esse é um trecho que eu acho que mais me pegou, porque você rezar para que seu filho seja salve o que ele não é, que ele seja um outro, né? Isso para mim acho que é uma cena mais forte do livro. Mas isso acontece, né? Sim, isso acontece. De fato, na vida real acontece mesmo da mãe achar que Deus, né, que isso não é uma coisa de Deus. Entendeu? Então ela vai pedir, clamar aos céus, aos santos, que por favor ajudem meu filho a encontrar o caminho, que é o que acontece com a Heloísa nesse trecho. E aí, né, aqui pra gente encerrar, eu trouxe, né, que toda conversa minha lá no Pega um Livro e Vai com escritores termina com um momento de tensão para os escritores, que é aquele jogo rápido que eu falo e aí responde. E você responde exatamente. Então, eu queria fazer com você, sem pensar muito aqui. Meu Deus. Pronto? Pronto. Então, escrever é? Pensar. Meu som favorito? Janis Joplin, Gal, Bethânia. Um som que eu odeio? Putz. Posso falar? Pode. Funk. Sua lembrança mais antiga de um livro? O Sopro de Vida, Clarice Lispector, foi o primeiro livro que passou na minha frente quando eu ganhei o Festival de Contos e Poesia da escola. Tinha 12, 13 anos. E aí veio a plaquinha, que eu não dei importância, mas vieram 3 livros, e no meio estava a Clarice. Foi a segunda vez que eu encontrava com a Clarice, né? A primeira foi Macacos. E aí o Sopro de Vida eu não entendi porcaria nenhuma, mas depois eu cresci e aprendi e entendi. Um livro que te leu? Que me leu? Vou ser redundante, mas vou cair na Clarice. Um livro de prazeres é uma aprendizagem. Meu nome é Laura. É um sopro. E aí a minha favorita. Se você fosse um biscoito da sorte, o recadinho dentro seria... Não tenta me decifrar. Alex, foi uma delícia conversar com você, meu querido. Foi uma delícia estar com você. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, imagina, eu amei, muito bom, gente. Obrigado pela presença de vocês. Com a chuva, né? E amanhã, para convidar vocês, tem o lançamento da Cláudia Nina na Livraria Books, em Botafogo. Quem tiver oportunidade, 19 horas, né, Cláudia? Tá certo. Vamos tirar uma foto? Vamos sim tirar o meu aqui também. Rodrigo, aqui, olha já. Sim. Não sei se... Obrigado. Tira no meu aqui.